Fala galera, com vocês mais uma vez o professor Farrapo, trazendo hoje umas questõezinhas sobre Microsoft Word, um editorzinho de texto pertencente à empresa Microsoft, certo? É um software proprietário, lembra? Software proprietário, ela tem os seus direitos reservados, o seu código-fonte ele não vem disponível para modificação, para estudo, para análise, enfim, certo? O código-fonte vem restrito, certo? Então, trouxe algumas questõezinhas para a gente tirar algumas dúvidas, falar um pouco sobre esse aplicativo. Cobra muito em questões de concurso, certo? Hoje vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, certo? Ficar bisurado. É um software que as questões, vamos dizer assim, não são o nível tão elevado quanto o Microsoft Excel, certo? O Microsoft Word, ele é o software equiparado, ou seja, podemos dizer que ele é o software concorrente do Writer, do LibreOffice, certo? Então vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte, ó. No Microsoft Office Word 2007, o incremento de espaços que é dado para todas as linhas de um parágrafo, exceto a primeira linha, ou seja, exceto aquela primeira linha que tem o recuo do parágrafo, certo? Em relação à margem esquerda, é chamado de recuo, ó. Ele quer saber como é chamado o recuo, certo? Das demais linhas, tirando a primeira, certo? Então, esse recuo é o que a gente chama de recuo deslocado, certo? O que tem aqui na letra B, beleza? É recuo deslocado, certo? Recuo deslocado. Gabarito da primeira, letra B, B de bom, certo? Bom para passar. Vamos lá para a segunda questão. A segunda diz o seguinte, ó. Para fixar ou desafixar a faixa de opções, certo? Aquela faixazinha que fica lá em cima, certo? Mostrando os botõezinhos de acesso rápido, onde estão localizados guias, grupos e botões do Microsoft Word 2013, configuração local, idioma português Brasil, pode ser utilizado a tecla Ctrl em conjunto com umas das teclas de função, certo? As teclas de função, no seu teclado, você vai ver que lá em cima tem umas teclas chamadas F1, F2 até F12, certo? São teclas que a gente chama de teclas de funções. São teclas que têm comandos já pré-definidos nela, certo? Então vamos lá. Na segunda questão, certo? Ele diz aqui, ó, a tecla Ctrl e F1. O Ctrl F1 ele vai desativar a faixa de opções, certo? Lembra, ó, o F1 não é ajuda, o F1 é ajuda, certo? Mas o Ctrl F1 ele vai desativar a faixa de opções, certo? Então, o gabarito da nossa segunda questão, letra A, certo? Ctrl F1, beleza? Vamos para a terceira questão. Para aplicar estilo normal em qualquer parte de um texto selecionado. No Word, existem alguns estilos pré-definidos para a formatação do texto, certo? Formatação do texto. Ó, quando a gente fala de formatar, na informática, formatar pode ter duas definições diferentes, certo? A primeira, formatar um disco. Formatar um disco seria apagá-lo, ou seja, preparar o disco para receber novos arquivos, certo? Novas informações. Formatar um texto, formatar uma planilha seria configurar tamanho da fonte, estilo da fonte, cor, certo? Margem, beleza? Itálico, negrito, sublinhado, enfim, certo? Aí seria a formatação de um documento, tanto de um documento de texto como de uma planilha, certo? De um gráfico, beleza? Então vamos lá. Para aplicar o estilo normal em qualquer parte de um texto selecionado. O texto está selecionado e ele quer aplicar um estilo. O estilo é uma formatação já pré-definida. Editado com Word, com Microsoft Word 2013, configuração local e idioma português Brasil. O usuário poderá, normalmente o usuário poderá, por quê? Porque quase tudo na informática existe mais de um caminho para fazer, certo? O usuário poderá seguir o caminho pela guia. A guia são aquelas faixazinhas que tem lá em cima, lembra? Não é isso? Eu vou ter a guia página inicial, a guia arquivo, a guia inserir, certo? Poderá, pela guia página inicial, grupo, estilos e escolher o estilo desejado. Ou ainda poderá ser usado uma combinação de teclas, ou seja, uma combinação de teclas de atalho para alterar o estilo para o estilo normal, certo? Então, quando você vê esse maisinho, certo, aparecendo aqui, ó, esse maisinho aqui, ele é meramente didático, certo?
ele é só para dizer que você vai ter que combinar essas teclas, beleza? Ó, o gabarito aqui da terceira é Ctrl Shift Y, certo? Esse maisinho aqui, ó, é meramente didático, então é Ctrl Shift Y, certo? Todas as bancas, normalmente elas colocam o maisinho, certo? Para poder dizer que você vai ter que colocar as teclas simultaneamente, beleza? Então, o gabarito da terceira, letra B, certo? Estilo normal, Ctrl Shift Y. Bora para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: no programa de edição de texto do Microsoft Word, é possível realizar alterações em um documento, mantendo-se o controle e a visualização de cada mudança, seja inserção, seja retirada de palavras, nova formatação de texto e layout. Olha como está escrito aqui layout, ó. A CESP gosta muito de colocar da maneira que é pronunciada. A gente chama de aportuguesar, trazer para o português, certo? Aquele texto, aquele layout, né, como a gente costuma ver, certo? Ela, por exemplo, backup, né, que seria B-A-C-K-U-P, backup, certo? Ela bota B-S-A-P-E, backup, beleza? FAP, isso é errado? Negativo, está certo, beleza? Então não vamos se atentar a isso. Então vamos lá. Uma nova formatação de layout de página. Essas atividades podem ser realizadas por meio da guia. Ó, vamos lá. Primeiro, ela quer... É possível realizar alterações em um documento mantendo-se o controle e a visualização de mudança realizada. Ou seja, ele quer ficar revisando as alterações, ele quer controlar as alterações. Beleza? Ó, o cara consegue matar, ó, aqui, ó, a guia revisão e a opção controlar alterações. Gabarito, letra E. Eu posso fazer o controle dessas alterações e a opção controlar alterações está lá na guia revisão. Beleza? Gabarito, letra E. Bora para a quinta. A quinta questão diz o seguinte: no Word 2010, por meio do botão pincel de formatação, é possível somente copiar a formatação do texto selecionado, já que esse botão não copia a formatação de estrutura como parágrafos, tabelas e etc. Ó, o pincel de formatação, ele copia tanto a formatação do texto, o tipo de fonte, o tamanho, negrito, itálico, sublinhado, a cor, certo? Como ele vai copiar também a estrutura, certo? A estrutura de parágrafos, de tabelas, enfim, beleza? Então, o pincel de formatação, ele copia a formatação, o estilo, a estrutura, certo? Daquele texto, daquela tabela, enfim, para outro local, beleza? Então, o que está errado aqui? O que está errado é porque ele diz aqui que não copia a formatação de estruturas. Então, o gabarito está errado, ele copia sim a formatação de estruturas, beleza? De estrutura como parágrafos, tabelas e etc, certo? Bora para a próxima. Questão 6. No Word 2013 por padrão, o Word 2013 por padrão, ele cria quebra de textos automaticamente nas células das tabelas. Tem uma tabelinha que foi criada no Word, beleza? E aí, automaticamente, ele vai criar quebra de texto. Ele vai entender como se uma célula, quando eu passasse para outra célula, iria ter uma quebra de texto, seria um outro texto, certo? Mas é possível alterar essa configuração. Por padrão, o Word, ele cria sim, automaticamente essa quebra de texto nas células da tabela. Farrap, eu posso alterar essas configurações? Posso. Eu posso tirar esse padrão? Posso. Beleza? Mas o gabarito aqui da sexta tá certo. Vamos para a sétima. A sétima diz assim, ó, o Word 2013 permite fazer referência cruzada de itens localizados em um mesmo documento e também de itens localizados em documentos separados. Ó, fazer referência cruzada. No Word 2013 permite fazer referência cruzada de itens localizados em um mesmo documento. O que seria essa referência cruzada? Seria uma parte do texto que iria fazer referência para outra parte do texto, no mesmo documento. Isso é possível? Sim, isso é possível, certo? Vamos, por exemplo, a guia índice, né? Quando eu coloco um índice no texto, por exemplo, eu posso fazer uma referência cruzada. Eu posso fazer quando eu clicar naquele link, ele me direcione direto para aquela parte do texto. Beleza. No mesmo documento pode, Farrap? Pode. E em documentos separados, Farrap? Também pode? Também pode. Beleza?
tanto em mesmos documentos, como em documentos separados, certo? A gente vê muito isso aqui também no Excel, certo? Fazer referências com outras pastas de trabalho, beleza? Então, no Word também é possível, certo? Vamos para a 8ª questão. No Word, as macros são construídas com o uso de linguagem de programação VBO, Visual Basic for Office. Errado, é VBA, certo? Questãozinha sorrateira, né? Sorrateira, certo? A linguagem é VBA, certo? É Visual Basic for Application, ou para aplicativos, certo? Para aplicações, no caso. Beleza? O que é macro? Macro é uma função que você vai programar. Você vai deixar programado uma determinada ação, certo? Para que seja feito automaticamente naquele documento, certo? Você pode, por exemplo, vincular uma macro, aquela ação, a um botão. Quando você clicar no botão, ele executar aquela macro, certo? E isso vai ser possível no Word, isso vai ser possível no Excel. Beleza? Então aqui está errado. Está errado o quê, Farrapo? Está errado só porque é Visual Basic for Application, certo? Então vamos para a 9. A 9. Questãozinha grande, vamos dar uma quebradazinha nela, certo? Ao editar um documento utilizando o Microsoft Word 2016, um usuário verificou que estava gastando muito tempo para atualizar manualmente o índice com títulos e subtítulos e os respectivos números de páginas. Isso porque, entre outros fatores, a inserção de novos textos ocorre ao longo de todo o documento e não apenas ao seu final. Vamos entender aqui. O cara está tentando criar o índice, certo? Manualmente, né? Com títulos e subtítulos, certo? Colocando seus respectivos números de páginas. O índice, certo? Lá no iníciozinho do texto. Vamos pensar aqui um livro ou uma monografia, beleza? Isso porque, entre outros fatores, a inserção de novos textos ocorre ao longo de todo o documento. Ou seja, ele de vez em quando ele vai precisar colocar novo texto no meio do documento, por exemplo, e não apenas no seu final, beleza? Então, quando ele colocar um novo texto no meio do documento, você concorda comigo que tudo que está abaixo vai mudar o número da página, né? E se ele estiver fazendo isso manualmente, ele vai ter que atualizar o índice colocando o novo número da página naquele título e subtítulo, certo? Nessa situação, para resolver o problema, o usuário pode utilizar a ferramenta do Word que permite criar índices automaticamente. Existe uma ferramenta do Word para criar índice automaticamente? Existe, certo? Uma ferramentazinha para criar o índice automaticamente, certo? Por meio do uso de estilos, tais como o estilo 1 e o estilo 2. Lembra lá quando eu falei de estilo pré-definido, certo? O normal, não é isso? Tinha um estilo normal, aí eu tenho o estilo título 1, título 2, enfim, certo? Eu vou poder criar um índice automaticamente? Sim, beleza? Questão 9, correto. Beleza? Se você não sabe utilizar essa função, eu aconselho que você abra o Word, certo? E tente fazer, aprenda a utilizar, beleza? Para você entender melhor, certo? Então vamos para 10? Questão 10. Na edição de um documento, no Microsoft Word 2010, é possível realizar o recuo da primeira linha de um parágrafo. Aquele recuozinho que a gente dá normalmente num texto, quando a gente está escrevendo, por exemplo, uma redação, afastando-a ou aproximando-a em relação à margem da página por meio do, certo? Ele está perguntando aqui qual seria a ferramenta. É possível realizar o recuo, afastando ou aproximando em relação à margem, beleza? Qual seria o recurso que eu poderia utilizar? Na letra A, tem dizendo aqui, ferramenta barra de rolagem. A barra de rolagem é aquela barrinha que vai ficar tanto do lado do texto como embaixo. Vai servir para aqui, ó, barra de rolagem. Vai servir para eu rolar o texto para cima e para baixo, ou para a direita e para a esquerda. Nada a ver. Ferramenta régua. Ferramenta régua. A ferramenta régua eu vou poder formatar os recuos. Beleza? Os recuos que eu vou precisar no meu texto. Beleza? Comando sombreamento. O comando sombreamento, em alguns aplicativos, você vai poder, por exemplo, colocar um sombreamento no texto. Certo? Na escrita. Beleza? O comando subscrito. O comando subscrito é um estilo de formatação do texto, que o texto vai ficar embaixo, vai ficar menorzinho, certo? Ele vai ficar escrito menor na parte de baixo, é subscrito. Existe também a função sobrescrito, certo? O comando sobrescrito, que na realidade não é nem um comando, né? É um estilo de formatação. O sobrescrito ele vai ficar
em cima. Lembra, por exemplo, quando a gente escreve lá 4 ao quadrado? Aquele 2 lá é sobrescrito, certo? Se aquele 2 tivesse embaixo, era subscrito. E a ferramenta Zoom? A ferramenta Zoom ela vai servir para aumentar ou diminuir vamos dizer assim, a visualização da tela, certo? É como se você estivesse aproximando. É como o zoom de uma câmera que você utiliza no celular, certo? Você aproxima ou afasta, beleza? Então, o gabarito aqui, letra B, certo? Vamos para a 11. A 11 diz o seguinte: em um documento em edição no processador de textos Word do Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la e um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. Se eu tiver num texto, mover o ponteiro do mouse para uma parte do texto e der um clique, eu vou estar movendo o cursor do teclado, certo? O cursor do teclado vai começar a piscar naquela palavra onde eu cliquei, isso com um clique. Com 2 cliques naquela palavra, eu seleciono a palavra, beleza. Com 3 cliques, eu seleciono o parágrafo, gabarito certo, questão de graça, beleza? Bora para 12. No processador de textos Word do Microsoft Office 2010, é possível incluir um índice no documento que estiver sendo editado. Para tanto, é necessário selecionar o título ou parte do texto que se deseja incluir como palavra do índice por meio da opção marcar entrada. Falando novamente sobre o índice, certo. Lembra lá que eu disse, é possível incluir o índice no documento? É possível sim, quando ele estiver sendo editado. Beleza? Basta que você selecione, lembra, seleciona a parte do texto, selecionar o título ou a parte do texto que você deseja incluir como palavra do índice, certo? E por meio da opção marcar entrada, para poder ele incluir aquela entrada lá no índice. Beleza? Gabarito certo. Bora para 13? No Word 2013, para inserir uma página em branco no final do documento. Cuidado, eu vi isso aqui, eu até fiquei, página em branco, né? Cuidado para não confundir inserir página em branco com inserir quebra de texto. Beleza? Existe a opção inserir quebra de texto. Fala porque seria a opção inserir quebra de texto. Você está digitando o texto e aí está no meio da página. Ponto. Você quer iniciar um novo capítulo, uma nova parte do texto, numa outra página, certo? Aí o que você faz? Você vai lá inserir quebra de texto, quebra de página, desculpa. Aí ele vai automaticamente para a próxima página. Cria uma quebra da página e vai iniciar lá no iníciozinho, lá em cima da página. Beleza? Aquele pedaço lá da página anterior vai ficar em branco, certo? Para você iniciar uma nova página. Aqui ele está falando em inserir uma página em branco no final do documento. Cuidado com isso aqui, ó, o que ele diz bem aqui, ó. No final do documento em edição. É suficiente clicar o botão página em branco, localizado na guia inserir do grupo de páginas. Não é suficiente isso. Por quê, Farrapo? Porque assim, ó, ele não quer inserir uma página em branco no final do documento em edição, beleza? Eu vou ter que deixar o meu cursor do teclado, certo? O ponteiro do teclado, lá no final do documento. Aí quando ele estiver lá no final do documento, aí sim eu clico no botão página em branco, localizado na guia inserir, certo? O que está errado é só isso. Que diz que é suficiente clicar? Não. Se eu estiver no meio do texto, por exemplo, e clicar em inserir página em branco, ele vai inserir uma página em branco no meio do texto. Beleza? Então, gabarito errado. Bora para 14. A faixa de opções do Word 2013 foi criada com o intuito de ajudar o usuário a localizar rapidamente os comandos, que estão organizados em guias, as quais, por sua vez, são organizadas em grupos lógicos. Cara, o examinador aqui, ele, vamos dizer assim, ele colocou uma pegadinha muito grande, certo? Vou explicar aqui. A faixa de opções do Word 2013 ela foi criada com o intuito de ajudar o usuário a localizar rapidamente os comandos. Beleza, aqui está certo. Que estão organizadas em grupos lógicos. Os comandos estão organizados em grupos lógicos, os quais, por sua vez, são organizados em guias. Ele trocou aqui guias em grupos lógicos. Certo? Gabarito errado. Bora para 15. Em uma tabela produzida no Word 2013, por meio do botão bordas, o que seria a borda? Borda seria aquelas linhazinhas que ficam ao redor da célula, certo? Em uma tabela, por meio do botão bordas, localizado na guia design, em ferramentas de tabela. É possível inserir diversos tipos de bordas, com certeza. Como, por exemplo, borda inferior, borda que fica embaixo. Borda superior,
borda que fica em cima. Borda diagonal seria uma borda que vai cortar de uma ponta a outra, vai ficar exatamente na diagonal, desde que o texto esteja selecionado. Cara, tudo correto. O que está errado é só isso aqui, ó. Desde que o texto esteja selecionado, e se na minha tabela não tiver texto? Aquela minha célula, ela estiver em branco, eu não vou conseguir colocar as bordas? Está errado. Não há necessidade do texto estar selecionado. Basta que você esteja na célula que você quer formatar a borda. Beleza? Então o gabarito aqui é errado. Certo? Então, galera, 15 questõezinhas do Microsoft Word, certo? Procurei ser, vamos dizer assim, o mais claro possível, né? Comentando o que é mais cobrado nesse assunto, né? Nas bancas, certo? Essas questõezinhas aqui eu peguei de certames anteriores, né? De concursos anteriores, certo? Então, vamos manter o foco, certo? Vou logo mais trazer novos vídeos, novas aulas, certo? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, que eu responderei, beleza? Então, vamos manter o foco, certo? O que diferencia um concurseiro que vai passar de um que não passa, meu amigo, é exatamente o próprio concurseiro. É força de vontade, é determinação, é organização. Se organize, mantenha o foco, certo? Tenha força de vontade, perseverança, certo? Organize seu estudo, crie um cronogramazinho de aula, beleza? E não desanime, certo? Então, com vocês, professor Farrapo, certo? Espero ter sido, vamos dizer assim, de grande valia, beleza? Deixa um likezinho aí no nosso vídeo para ajudar no nosso trabalho, certo? Compartilha nossas aulas e tamo junto, beleza? Forte abraço.